Olá, segundo ano, vamos iniciar a parte B da nossa aula 18, a aula de matemática. E hoje vamos estudar as medidas. Abra aí na página 6 da sua apostila, aula 18, matemática. O ato de medir nasceu da necessidade do homem e talvez seja tão antigo quanto o ato de contar. Antigamente, o homem tinha grandes dificuldades ao medir o comprimento, pois não tinha unidade fixa padronizada. Ele utilizava partes do corpo, como o pé, a polegada, a braça, entre outros, como unidade de medida. Então, temos aqui o palmo, que é medido com as mãos, a braça, que utiliza os dois braços, a polegada, com o dedo polegar, a jarda, que é com o braço a partir do meio do corpo, o pé e o passo. Vamos para o primeiro exercício. O exercício 1 está na página 6 da sua apostila. 1. Sua professora irá medir a lousa com o palmo dela. Depois escolherá uma criança para fazer a mesma medição. O que você acha que irá acontecer? Elas irão obter a mesma medida? Por quê? Você acha que a medida será a mesma? Olha só, observe aqui. Nós temos a mão de um adulto e de uma criança. São do mesmo tamanho? Não, né? Então, se um adulto, como a professora, for medir algo, vai dar uma quantidade de palmos. E se a criança for medir, vai dar outra quantidade, não é mesmo? Eu fiz essa experiência. Eu medi a lousa com as minhas mãos. E olha quantos palmos da professora Carol tem essa lousa. 24. Depois eu pedi para uma criança, a Aninha. Ela mediu a lousa com a mãozinha dela. Sabe quantos palmos foram necessários? 30 palmos. Então, essa mesma lousa tem 24 palmos de comprimento da professora Carol ou 30 palmos de comprimento da aluna Aninha. Olha que diferença, pessoal. Por isso, essa medida não é padronizada. A quantidade de palmos vai variar de acordo com o tamanho da mão da pessoa que está fazendo a medição. Vamos para o próximo exercício. Agora faremos o mesmo usando o pé para medir o comprimento da porta. Eu fiz essa experiência também. Então, aqui nós temos palmo, mas nós não vamos medir com o palmo, vamos medir com o pé. Eu medi a porta e a porta tem 4 pés da professora Carol. A Aninha também mediu a porta com os pés dela. E o resultado foram 6 pés. Então, a mesma porta mede 4 pés da professora Carol e 6 pés da Aninha. Olha a diferença. Sim, pois nossos pés são de tamanhos diferentes. E eu quero que você faça essa experiência aí na sua casa também. Você pode medir a mesa da cozinha, a geladeira, o sofá. Faça a medição você e depois um adulto para você ver a diferença. Essa diferença é a diferença que temos nas medidas não padronizadas. Então, vamos continuar. Ao utilizar as partes do corpo para medir comprimentos, vimos que é possível obter resultados diferentes. A fim de resolver esse problema, foram adotadas unidades de medida de comprimento padronizadas. Então, pessoal, começaram a perceber que essa forma de medição não era muito certa, não é mesmo? Dava muita diferença de uma medida para outra, de uma pessoa medindo para outra. Então, começaram a padronizar essas unidades de medida, utilizando assim o metro articulado, olha aqui, a régua, a fita métrica, a trena. Todos esses objetos marcam metros, centímetros, milímetros. Vamos continuar. Exercício 3. O exercício 3 está na página 7 da sua apostila. Pinte o que compramos por metro e depois escreva os nomes. Então, vamos pensar comigo. O metro nós medimos com a régua, medimos também com a fita métrica, com a trena, metro articulado. Tem como eu comprar por metro esses ovos aqui? Não, compramos por unidade, quantidade, não é mesmo? E o tomate? Qual é a unidade de medida que utilizamos aí?
quando vamos ao mercado, é colocado na balança, não é mesmo? Então, a medida aí é por quilo. E essa renda que nós temos aqui? Sim, podemos comprar por metro. Então, nós vamos lá no bazar. A moça do bazar vai medir quantos metros nós queremos da renda e ela corta a quantidade de metros que nós desejamos comprar. Então, sim, a renda pode ser comprada por metro. E aqui nós temos um tecido. O tecido também é comprado por metro, pessoal. Nós vamos na loja de tecido e lá os vendedores fazem a medição, certo? Com um metro. Então, aí já temos a renda e o tecido. Temos mais dois itens aí que podem ser comprados por metro. Será que é o pão? Será que é a fita? Ou o cordão? Então, pense bem. Quais desses itens aí podemos comprar por metro? Já pensou? Então, vamos continuar. Exercício 4. O exercício 4 está na página 7 da sua apostila. Encontre as respostas no caça-palavras e complete. A. Unidade universal de medida de comprimento. Você já aprendeu isso? É um metro, isso mesmo. Então, você vai encontrar lá no seu caça-palavras a palavra metro. Olha lá. Letra B. Unidade maior que o metro. O que será maior que o metro? O quilômetro, né? O quilômetro é bem maior que o metro. Olha lá, é maior que o metro. Unidade menor que o metro. Olha aqui, nós temos essa unidade na régua. Esses pedacinhos. O que são? Cada pedacinho desse, cada número desse. São os... Procura aí no seu caça-palavras. D. Medida que usamos quando viajamos longas distâncias. Qual será essa medida? Já falamos sobre ela. E você vai finalizar essa atividade terminando esses dois itens. A régua. Nós temos aí uma régua. E em que número inicia a régua? No 0, olha lá. Então, é a partir daqui que devemos fazer as medições, certo? E o que são esses números que temos aqui? Você sabe? Esse espaço que temos aqui equivale a 1 centímetro. Olha só, do 0 ao 1, nós temos 1 centímetro. Do 1 ao 2, é o segundo centímetro dessa régua. Do 2 ao 3, o terceiro centímetro dessa régua. Do 3 ao 4, o quarto centímetro. E assim vai. E o que são esses risquinhos aqui no meio dos centímetros? Você sabe? Cada centímetro é formado por 10 milímetros, isso mesmo. Olha só, 1 centímetro tem 10 milímetros, que são esses 10 risquinhos que temos aqui, certo? Então, vamos estudar um pouquinho a régua. Vamos para a página 7 da apostila. Agora, vamos conhecer a régua. A régua escolar tem sua medida padrão, o centímetro. A distância entre os números da régua são chamados centímetros. É o que a professora acabou de explicar. Esse espaço entre o 0 e o 1, olha aqui, equivale a 1 centímetro. Quando você usa a régua, é preciso medir a partir da marca 0. Olha aqui, iniciamos sempre no 0. Então, vamos lá. Item A, comprimento do lápis. O que temos que observar primeiro? Está bem encostadinho ali na marquinha do 0? Sim, isso mesmo. E a outra ponta do lápis está chegando no número 13. Olha só, bem aqui no número 13. O que significa isso? Se a medida do lápis vai de 0 até 13, significa que ele mede 13 centímetros. Olha lá, 13 centímetros. E você vai fazer o mesmo medindo essa borracha e esse clipe. Olha só como você vai fazer isso. Observar primeiro se está partindo do 0. Sim, está. E até que número vai? Quantos centímetros tem a borracha? Olha só. E quantos centímetros tem o clipe? Então, é a sua vez de finalizar essa atividade.
Continuando, exercício 5. Veja a ilustração abaixo. Então, nós temos aí, pessoal, uma régua. Quantos centímetros tem essa régua? Vai de 0 até o 30. Então, tem 30 centímetros essa régua. Mas não é isso que temos aí de pergunta. A borracha mede, nós temos que descobrir quantos centímetros mede a borracha. Observe, a borracha vai do 0 até o... Eu não vou ajudar nessa, é muito fácil. Então, você vai fazer o xizinho aí na alternativa correta. A borracha mede 5 centímetros. Observe aqui, ó, ela mede 5 centímetros. Mede 4 centímetros. Mede 3 centímetros. Mede 15 centímetros. Pode fazer o xizinho aí na alternativa certa. Continuando. Exercício 6. O exercício 6 está na página 8 da sua apostila. Veja a tabela abaixo com as medidas de alguns objetos. Então, pessoal, nós temos aqui o lápis, a borracha, o apontador e o estojo. Cada item tem sua medida. Então, quantos centímetros de comprimento tem o lápis? 19. A borracha, 6. O apontador, 4. E o estojo, 22. O que temos que fazer nessa atividade? Desenhe-os na régua abaixo. Como? Posso desenhar de qualquer forma? Não, nós temos que seguir o tamanho correto do objeto. Eu vou ajudar com o estojo. Quantos centímetros mede o estojo? Olha aqui, 22 centímetros. Então, já sabemos que devemos iniciar do 0. Olha lá o 0. E ir até onde? Se o estojo mede 22 centímetros, temos que ir até o 22, não é mesmo? Então, olha lá o tamanho do meu estojo. Ele tem 22 centímetros. E você vai fazer o mesmo com o lápis, que mede 19 centímetros, com a borracha, que mede 6 centímetros, e com o apontador, que mede 4 centímetros. Próxima atividade. Exercício 7. O exercício 7 está na página 8 da sua apostila. O objeto de maior comprimento tem... Primeira coisa que temos que descobrir aí. Qual é o objeto de maior comprimento? O estojo, olha lá. Então, ele é o objeto de maior comprimento. Tá? Por quê? Porque ele tem mais centímetros. Olha aqui, a medida dele é maior, certo? Então, vamos lá. Vamos começar do item D. 2 centímetros a mais que o apontador? Será que o estojo tem 2 centímetros a mais que o apontador? O apontador tem 4. Se o estojo tivesse 2 centímetros a mais, nós teríamos que acrescentar 2 centímetros aí no apontador. 4 mais 2, 6. Então, não é essa a alternativa correta. Item C. O mesmo comprimento do lápis? Será que o estojo tem o mesmo comprimento do lápis? Não, o estojo tem 22 centímetros e o lápis 19. Item B. 3 centímetros a menos que o lápis. O estojo é menor que o lápis? Não, então ele não pode ter uma quantidade de centímetros menor que o lápis, a menos que o lápis. Então, essa também não está certa. A. 3 centímetros a mais que o lápis. Será? Vamos ver. O lápis tem 19 centímetros. 19 mais 3. 19 na cabeça e 3 na mão. 19. 20, 21, 22. Sim, o estojo tem 3 centímetros a mais que o lápis. Então, é essa a alternativa que você deve marcar aí na sua atividade. Próxima atividade. 8. O objeto de menor comprimento é... Essa eu não vou ajudar. Essa está fácil. Vamos para a próxima. 9. O exercício 9 está na página 9 da sua apostila. Para alcançar o comprimento do estojo são necessários. Então, o que temos que ver primeiro? Qual é o comprimento do estojo? Olha aqui, 22 centímetros. Então, vamos ver o que é necessário para alcançar esses 22 centímetros. 3 borrachas. Será que com 3 borrachas temos 22 centímetros? Vamos ver? Quanto mede cada borracha? 6 centímetros. Então, vamos lá.
6 mais 6 mais 6, ou 3 vezes o 6, dá 18. Então, essa alternativa não está correta. Apenas 2 apontadores? Será? Quantos centímetros tem o apontador? 4 centímetros. Se eu juntar 2 apontadores, 4 mais 4 é igual a 8. Dá o comprimento do estojo? Não. Um lápis e uma borracha. Será que aí dá certo? O lápis tem 19 centímetros, mas a borracha que tem 6. 19 na cabeça e 6 na mão. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Um lápis e uma borracha juntos tem 25 centímetros de comprimento. É o mesmo tamanho do estojo? Não. 3 borrachas e um apontador. Será? Aqui nós já vimos que 3 borrachas mede 18 centímetros, não é mesmo? Então, vamos lá. 18 centímetros das 3 borrachas mais 4 do apontador é igual a 22. 18 na cabeça e 4 na mão. 18, 19, 20, 21, 22. Então, essa é a alternativa correta. Um estojo tem o mesmo comprimento de 3 borrachas e um apontador juntos. Página 9. O metro. Nas páginas anteriores, medimos comprimento em centímetros. Geralmente, essas unidades de medida são utilizadas para medir pequenos comprimentos. Porém, quando é preciso medir comprimentos maiores, outras unidades são mais adequadas, como o metro. Uma situação comum de uso do metro como unidade de comprimento é quando medimos a altura das pessoas. E você sabe quantos centímetros tem um metro? 100 centímetros, isso mesmo. Então, vamos lá. Exercício 10. Observe a figura e preencha o quadro em metros. Seria possível, ia ser fácil de eu medir essa girafa, esse elefante, esse leão em centímetros? Ia ficar complicado, não é mesmo? Por isso, vamos medir em metros. Olha só, cada pedacinho desse aqui equivale a 1 metro, certo? Então, aqui nesse gráfico, temos 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Temos que marcar na tabela ao lado a altura em metro dos animais. Vamos começar aí pela girafa. Quantos metros de altura tem a girafa? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou lá na tabela e coloco 4 metros. E você vai fazer o mesmo com o elefante e com o leão. Vai medir a altura de cada um deles, certo? Então, vamos continuar. Exercício 11. O exercício 11 está na página 9 da sua apostila. 1 metro é igual a 100 centímetros. Você tem mais ou menos que 1 metro de altura? Justifique. Meça um amigo e depois faça as estimativas. Então, a medida que vamos utilizar como base aqui é a medida do Felipe. Olha só. Ele tem 130 centímetros, ou seja, 1,30 metro de altura. Você acha que você é maior ou menor que o Felipe? Então, você vai escrever aqui nesse espaço. Se você acha que você tem mais ou menos que 1 metro de altura, e se você acha que você é maior ou menor que o Felipe, que tem 1,30 m de altura. Então, pode fazer a sua estimativa e registrar aqui nesse espaço. Vamos continuar. 12. Se uma criança tinha 131 centímetros de altura no ano passado e hoje ela tem 137 centímetros, quantos centímetros ela cresceu nesse período? Você sabe como fazer isso? Vamos utilizar a reta numérica? Então, nós temos aí a reta numérica. Iniciamos no 130. Então, vamos lá. No ano passado, essa criança tinha 131 centímetros. E ela foi crescendo ao longo do ano, não é mesmo? Vamos ver quantos centímetros ela teve que crescer para chegar na altura que ela está hoje, de 137 centímetros. Vamos lá. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros. Então, ela teve que crescer 6 centímetros do ano passado para este ano
alcançar a medida de 137 centímetros, certo? Então, vamos lá para a resposta. Ela cresceu 6 centímetros durante esse período. Próximo exercício. Exercício 13. Escreva o nome de dois objetos que têm o comprimento A, menor que 1 metro, B, maior que 1 metro. Então, aqui eu tenho uma régua. Essa régua tem o tamanho de 30 centímetros e 1 metro tem 100 centímetros. O que você acha que podemos colocar de objeto que tem a medida menor que 1 metro? A escova de dente, isso mesmo. Então, com certeza, ela tem uma medida menor que 1 metro. E maior do que 1 metro? O que você acha? O carro, isso mesmo. Mas você vai colocar aí na sua apostila outros dois objetos diferentes dos que eu coloquei aí, certo? E chegamos ao momento da tarefa. Primeira tarefinha de hoje. Página 15. Observe a régua e escreva as medidas. Então, você tem que observar a medida da flor e marcar aqui quantos centímetros mede essa flor. E essa caneta? Olha só, quantos centímetros mede essa caneta? E o peixe? Você vai marcar aí embaixo. 4. Qual é a medida de cada linha? Use uma régua para medir. Então, você vai pegar a sua régua, vai encostar esse cantinho aqui no início da régua, no 0, certo? E vai medir quantos centímetros tem essa linha toda, até chegar a esse outro ponto. E marcar quantos centímetros mede essa linha. Vai fazer isso com o item A, B e C. Próximo exercício de tarefa. 5. Responda as perguntas a seguir usando um barbante de 1 metro de comprimento. Então, para fazer essa tarefinha, você vai ter que cortar aí um barbante de 1 metro, certo? Pode ser algum outro material que você tiver em casa. Então, você vai ter que contar, que medir quantos palmos cabem em 1 metro. B, quantos pés cabem em 1 metro. C, qual a sua altura aproximadamente? E esse foi o nosso último exercício de tarefa. Até a próxima aula!